Estamos em 4 de junho, quarta-feira, 7ª semana do tempo pascal, e estamos aí já às portas da solenidade de Pentecostes, e é preciso avançar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos nesse momento em que Paulo está se despedindo dos anciãos da igreja de Éfeso. Os anciãos podem ser também traduzidos como presbíteros, as pessoas mais velhas ou mais experimentadas, as pessoas mais firmes na fé. Eu já disse aqui em nosso programa que na carta, sobretudo na carta a Tito, mas também na carta a Timóteo, nas duas cartas a Timóteo e na carta a Tito, Paulo nos ajuda a entender como era a constituição da comunidade cristã, os bispos, depois os anciãos ou presbíteros, diáconos e todos os fiéis. E diante daquele momento de intensa despedida, pois saindo de Éfeso ele está voltando para o Oriente, no caso para hoje que chamamos e conhecemos como Israel, ele está voltando para Jerusalém, e ele diz que os anciãos e aqueles líderes estejam bem atentos, pois quando ele for, aparecerão entre vós lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Daí é tão importante a vida em comunidade, pois sem a comunidade nós nos tornamos presas fáceis para doutrinas estranhas, doutrinas falsas, ideologias. E um dos sinais de que estamos nos distanciando da comunidade é quando não só está implantado, mas crescendo em nós a raiz da rebeldia, a raiz da indiferença, do desrespeito. Nesse sentido, é preciso então que nos mantenhamos constantes. E Paulo convida todos a mais alegria em dar do que em receber. É preciso, Paulo dizendo aos anciãos, que eles ajudem a todos, não cobiçando prata, ouro ou vestes de ninguém. E aí Paulo dá o seu testemunho de que viveu do seu trabalho para que pudesse fazer chegar a todos o Evangelho. Como diz o Salmo, reinos da terra, cantai ao Senhor. E no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus, na sua oração sacerdotal, por isso a semana de unidade pelos cristãos, Jesus rogando por aqueles e aquelas que creem e crerão nele, rogando para que nos mantenhamos unidos, para que eles sejam um, assim como nós somos um. O Pai, diferente do Filho, que é diferente do Espírito, embora sejam diferentes, são unidos numa só natureza, um só Deus. Nós também, embora com as nossas diferenças, devemos propor mecanismos e estruturas que favoreçam a nossa unidade. Isso não significa uniformidade, mas unidade, que será o grande testemunho para a vida de fé neste mundo. E nesse aspecto, nós não podemos ter medo do diálogo ecumênico. E a primeira ação ecumênica da nossa casa comum, a primeira ação é a caridade. Ou seja, nós às vezes ficamos pensando muito em pontos doutrinais e nos esquecemos que, como cristãos
embora diferentes em segmentos, nós podemos estar unidos na caridade. A primeira ação, a caridade. Depois, tudo mais vai sendo conformado segundo a vontade do Senhor. E aqui um detalhe: ecumenismo só ocorre entre cristãos. Sabia disso? Ou seja, entre cristãos católicos romanos, cristãos católicos ortodoxos e cristãos oriundos da Reforma Protestante até as comunidades recentes, as comunidades cristãs recentes. Sendo cristãos, existe ecumenismo ou oikomene, do grego, casa comum, uma fé comum. O nosso diálogo com pessoas de outra religião que não seja o cristianismo é diálogo interreligioso, ou seja, nós cristãos dialogando com religiões diferentes da nossa, o islamismo, o judaísmo, irmãos e irmãs que vivenciam a sua fé nas religiões de matrizes africanas, o hinduísmo, o brahmanismo, o budismo, são outras religiões com as quais, no respeito mútuo, recíproco, vamos construindo a sociedade melhor. E qual será o canal da conversão? Se eles virem o nosso testemunho, não por proselitismo, não por desrespeito. A ninguém é permitida, por exemplo, vendo algum ritual de matriz africana, por exemplo, em alguma rua, em algum lugar, deixa lá, você não precisa mexer naquilo. Você não crê? Pronto, não precisa desrespeitar, não precisa fazer estruturas para envergonhar o outro naquilo que ele acredita. Sejamos maduros ao ponto de saber em quem depositamos nossa esperança. Sejamos maduros em entender que nada nos atingirá se a nossa fé estiver firme no Senhor. E sejamos maduros ao ponto de, embora não participando de outros rituais, eu os respeito. Porque também não podemos cair na situação, inclusive até confusa. Eu sempre brinco, eu não posso ser no domingo padre, na segunda-feira pastor, na terça-feira rabino, na quarta-feira um imã ou na sexta-feira um pai de santo. Eu tenho que decidir qual é a minha fé. Embora eu sou cristão e padre, mas eu respeito quem crê diferentemente de mim. Isso é diálogo interreligioso. Que Deus nos abençoe e que, aguardando o Espírito Santo, nós possamos crescer em fraternidade, porque seguramente somos todos filhos e filhas de um mesmo Pai. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém? Grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser.